Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 25 de outubro de 2022 e eu venho na urgência desse vídeo e eu espero que tenha um alcance grande, que as pessoas possam compartilhar. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é muito grave diante da falsa acusação do ministro das comunicações do atual governo Bolsonaro. Veio ontem, né, ele chamou a imprensa para fazer, na minha opinião, e eu vou mostrar, né, eu vou dizer porque que é uma falsa acusação, poucos dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. Se você não está a par da declaração do ministro da comunicação, Fábio Faria, eu vou pedir para que você assista, né, que você pesquise aí a declaração que ele fez a respeito de uma suposta auditoria, né, realizada após uma denúncia. Bom, o que ele disse foi o seguinte: foi levantado que vários rádios publicaram mais inserções do PT do que do presidente Bolsonaro. Segundo esse documento, né, esse suposto documento, do dia 7 a 21 de outubro, após dupla checagem, isso são palavras do ministro Fábio Faria, tá? Se você quiser checar, procure aí no Twitter, no YouTube, no Facebook, a própria declaração do ministro, ok? Uma declaração, no meu entendimento, diante de um documento falso, tá? Isso quem diz é o próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então ele diz o seguinte: nesse suposto documento, do dia 7 a 21 de outubro, após dupla checagem, foi levantado o número de 154 mil inserções a menos para a campanha do Bolsonaro. Ou seja, ele está dizendo que nesse suposto documento, né, que foi feita uma suposta auditoria, que as rádios estão favorecendo mais o PT do que o próprio presidente Bolsonaro, certo? Então Fábio Faria, diante desse, entre aspas, suposto documento, desse suposto arquivo, levou para o TSE. E vendo esse suposto documento, Moraes diz o seguinte: ele pondera que o relatório apresentado pela campanha de Bolsonaro não apresenta eventuais rádios, dias, horários em que não teriam sido veiculadas as inserções. E diz o seguinte: tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta a suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, o que em tese poderá caracterizar crime eleitoral dos autores, se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última semana, completou o ministro. Então, é o seguinte, isso é muito grave. Essa acusação, na minha opinião, é uma falsa acusação. Me fez lembrar, para quem conhece verdadeiramente o comunismo e o nazismo, me fez lembrar, né, o comunismo soviético e o atual do Vladimir Putin, certo? Como também no período nazista, que era levantado vários arquivos, vários documentos, né, era fabricado vários documentos falsos para se chegar ao poder. Várias mentiras, várias falsas acusações para chegar ao poder, ou pelo menos permanecer no poder, escondendo as mentiras e promovendo, escondendo as verdades e promovendo as mentiras. É o que eu estou vendo, o que o ministro e várias outras pessoas ligadas ao bolsonarismo, ligadas ao Bolsonaro, estão fazendo neste momento. Levantando falsos arquivos, falsos documentos, semelhantemente ao que o comunismo soviético e o atual russo faz, semelhantemente ao que o nazismo fez
É exatamente isso que essas pessoas ligadas ao bolsonarismo estão fazendo nesse momento, certo? Se ele fez uma auditoria e ele levantou a hipótese nesse suposto documento de que não foram feitas mais de 150 mil inserções em rádios ou em determinadas redes de televisão para favorecer o PT ou para favorecer Lula, aonde estão os nomes desses rádios ou supostamente os nomes dessas redes de televisão, os dias e os horários em que deveriam terem sido efetuadas essas inserções na campanha do Bolsonaro. O relatório, como diz o próprio Alexandre de Moraes, não apresenta nem rádio, nem dia e nem horário. Isso significa o quê? Que é um documento falso, sem prova. Porque para você provar isso, você tem que ter o nome das rádios, aonde que elas estão, que cidade elas estão, né? Os seus eventuais endereços, os dias que eram para serem apresentadas essas propagandas, os horários, para que se possa fazer uma investigação séria. Agora, quando o ministro levanta essa suposta acusação diante de um suposto relatório, como mencionei para vocês que os comunistas e os nazistas faziam muito e a atual Rússia ainda faz esse tipo de crime, porque isso é um crime, isso é muito grave o que está sendo levantado. Isso serve para tumultuar o pleito eleitoral, para convencer as pessoas inocentes, de boa fé, que não têm capacidade de raciocinar diante do que está sendo pregado. Cadê as provas? E digo mais, no sentido de uma transparência, se isso realmente fosse verdadeiro, como eu imagino que não é mais um arquivo, mais um documento falso que está sendo propagado por bolsonaristas para enganar as pessoas inocentes, no sentido de uma total transparência, por que o ministro Fábio Faria não colocou esse arquivo, esse documento publicamente, né? Se for sério, se for no documento realmente sério e verdadeiro, que haja realmente uma transparência. Porque é disso que a mídia precisa, é disso que a sociedade precisa, não de falsos documentos como eu estou acreditando que isso é. E vai ser provado pelo TSE que é um documento falso. E a punição para isso será severa, né? Então, se existe realmente uma transparência, uma verdade nesse documento, por que ele não colocou num site, criasse um site no governo para que tanto a mídia, né, as rádios, as pessoas que querem saber das informações, fosse exposto nesse site, em algum site, poderia ser até do governo, e lá nesse site, esses fatos, essas rádios, né, o nome das rádios, o endereço das rádios, o horário que deveria ter sido apresentado o comercial, a propaganda a favor do Bolsonaro, né, os dias que teriam que ser apresentados, não está. Não existe transparência. Então esse documento levantado pelo Fábio Faria, ontem, dia 24/10, na minha opinião, e de acordo com o que o Moraes, né, recebeu esse documento, não apresenta o nome das rádios, nem dias e nem horários. Ou seja, esse documento é falso, é criminoso, serve para tumultuar e enganar as pessoas. E é isso que o governo Bolsonaro está fazendo há muito tempo. Então você, cidadão de bem, cuidado com as mentiras, cuidado com os documentos falsos, porque isso tanto o comunismo quanto o nazismo fizeram e fazem muito bem para enganar as pessoas e se permanecer no poder ou alcançá-lo. Eu fico por aqui, um grande abraço e fiquem na paz de Deus e atentos.